Vocês leram ou prestaram atenção na letra do cântico? Ou cantaram por cantar, porque estava todo mundo cantando e não prestaram atenção na letra? Ele vai nos abençoar. Mas antes, um pouquinho, tem umas palavrinhas aí antes. A vitória é garantida. Ele vai nos... Você crê nisso? Porque às vezes a gente passa por tanta tempestade, foi a lição de hoje, né? Que muitas das vezes a gente pensa que esse negócio de vento, tempestade, não vai parar nunca. Mas eu vou te dizer uma coisa, tem data para começar e tem data para terminar. Tem hora para começar e tem hora para terminar. O negócio é enquanto está nela, né? Mas vamos descansar, porque a vida que nós vivemos aqui, nós a vivemos na fé. Concorda comigo? É pela fé. Uma vida de fé. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 15, versículo de número 1 a 12. Atos, capítulo 15, versículo de 1 a 12. Diz assim: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com os outros, para irem a Jerusalém tratar desta questão com os apóstolos e com os presbíteros, ou os anciãos, em algumas versões. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram com os gentios que tinham se convertido. Essas notícias alegraram muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, quando ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Esse texto, irmãos, para a gente entender o tema da nossa mensagem, que é vivendo pela fé, uma vida de fé, a gente precisa entender o momento. E eu vou rapidamente explicar aos irmãos o momento que estava acontecendo. Volte lá no versículo 1 e preste atenção no versículo 1. O que diz aí no versículo 1? O que estava acontecendo lá naquele momento? Versículo 1. Alguns irmãos... O que eles fizeram? Desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Olha que situação, irmãos. Esse primeiro texto mostra, nesses primeiros versículos, mostra uma discussão, está havendo ali uma contenda. O que é uma contenda? O que é uma discussão, irmãos? Um desentendimento. Um desentendimento sobre um determinado assunto. Esse momento, irmãos, por incrível que pareça, foi o primeiro momento em que a igreja passou por um problema interno. Até então, a igreja estava sofrendo um problema de perseguição externa.
pessoas de fora. Agora, um problema interno. Um problema interno que fez com que o trabalho, de certa forma, quase parasse. Repare que Paulo e Barnabé e os outros tiveram que voltar para Jerusalém para lá discutir um assunto. Essa é uma estratégia satânica. Essa é uma estratégia de Satanás fazer com que a igreja pare, de certa forma, de fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito? Pregar o evangelho. Mas esse não é o objetivo da nossa lição, dessa meditação desta manhã. A nossa meditação da manhã é vivendo com fé, mas acompanhe comigo. Esse versículo também nos mostra, irmãos, que os judeus convertidos estavam preocupados com a lei, com os costumes de Moisés. Você leu isso aí. Ele estava preocupado no primeiro versículo, é bem claro aí. E isso aqui para eles era importante, porque a lei foi dada por quem? Foi por Deus. Então, nos seus corações havia uma sinceridade. Deus deu uma lei. Qual lei? Uma delas, circuncisão. Todo garoto, todo homem nascido, né, ainda pequenino, teria que passar por uma circuncisão que demonstrava ali a aliança de Deus com o seu povo. Era uma sinceridade de coração, sim. O erro, o maior erro, é querer vincular a salvação de Cristo à circuncisão. Você leu aí no texto. Não podem ser salvos. Só que quando eu leio a Bíblia, e principalmente o Novo Testamento, muitos versículos, e você vai entender comigo agora, eu não leio isso. Por exemplo, todo homem, vou dar um exemplo aqui na nossa realidade. Todo homem nascido do Brasil, todo homem, toda mulher nascido no Brasil, ela é o quê? Ou ele é o quê? Brasileiro. Todo homem nascido no Brasil é brasileiro. Isso significa que, se ele deixar de cumprir uma lei ou outra, ele deixa de ser brasileiro? Não. Pode ir para a cadeia. Mas continua sendo brasileiro. A ideia é essa. Todo homem nascido de Deus é o quê? É filho de Deus. Não precisa, em outras instâncias, não tem que estar vinculado à lei. Ok? E você lê isso em Jesus Cristo. Jesus Cristo diz que quem crê em mim e for circuncidado tem a vida eterna. É assim que Jesus Cristo fala? Não, Jesus Cristo fala o quê? Quem crê em mim tem a vida eterna. É o que ele fala. Por exemplo, outro texto. Jesus Cristo diz que todo aquele que recebe, todos aqueles que recebem a ele, né, e forem circuncidados, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É assim que está escrito lá em João? Todos aqueles que creem em mim, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É o que Jesus Cristo ensina. O problema é uma visão errada da situação. Daqui a pouco eu vou chegar lá na fé. Acompanhe comigo, versículo 2. Juntamente com os outros. Aí, então, parou tudo, o trabalho parou tudo, houve a discussão, e aí, juntamente com os outros, foram para Jerusalém. Quem estava nesse outros? Quem estava nesse outros? Olha que coisa interessante. Junto com Paulo, provavelmente Tito. Você lê isso lá em Gálatas 2, 1, 2, o pastor Tito. Ninguém fala do pastor Tito, né? Fala só Timóteo, né? Pastor Timóteo, né? O filho amado de Paulo, pastor Timóteo. Ninguém fala do Tito, coitado do Tito, né? Desprezado. Mas olha só, lá em Gálatas 2, versículo 1 e 2, diz assim, 14 anos depois, Paulo falando, subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá, por causa de uma revelação, e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular, os que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Então, Tito estava nesse meio. Pastor Tito. Já pensou se ele se desvia por causa daquela situação? Versículo 3.
Havia o que quando eles estavam indo? Havia o que quando eles estavam indo? No finalzinho do versículo 3. Lê aí. Havia o que quando eles estavam indo para Jerusalém? E enquanto eles estavam indo para Jerusalém, eles passaram pela Fenícia e por Samaria, e lá contaram como os gentios, né, se convertiam, como é que eles decidiram, e essas notícias trouxe para eles o quê? Havia alegria pelo trabalho feito. Esse texto, irmãos, me traz uma grande pergunta. Você está alegre pelo trabalho desenvolvido? Ou não? Vou dar um exemplo. Não sei se os irmãos estão acompanhando. Se não, passem a acompanhar. O irmão Zago tem me mandado, eu tenho entrado em contato com ele sempre. O irmão Zago tem me mandado notícias do trabalho. O trabalho lá de preparação daquele campo missionário. E a alegria. Os irmãos sabiam que tem mais de 300 pessoas que estão capacitadas para trabalhar, no trabalho lá naquela região? E outras tantas convertendo? Notícias alegres. Eu tenho participado. Não sei se os irmãos têm entrado em contato com ele e perguntado, né? Como ele está, onde ele está, qual o campo que ele está, em que lugar ele está. Outro interessante também, o irmão tem notícia do seu missionário? Mês que vem abrimos a campanha de missões nacionais. E campanha de missões nacionais ou estrangeiras, tanto faz, tem pessoas, nossos irmãos, que estão no campo trabalhando. Você tem notícia dos nossos irmãos que estão no campo? Você procura ter notícias do trabalho? Você procura ter a alegria do trabalho? De vez em quando, alguns missionários mandam cartas, eu leio lá, às vezes eu ponho no grupo da família, IBAB, né? Mas a gente procura ter contato com os nossos irmãos, ver o que eles estão passando, precisando, necessitando de ajuda. Não é só a gente aqui, não. Então, temos que estar. Ontem, por exemplo, o nosso irmão Zago estava pregando numa comunidade no ramal de Embraça, Barcarena. Já ouviram falar dessa cidade? Nem eu. Ouvi ontem. Estava lá fazendo um trabalho. Orem por ele. Seguindo, versículo 5. Versículo 5 diz que um dos irmãos que estavam lá convertidos, eles eram dos partidos ou do grupo religioso chamado fariseus. A gente costuma associar fariseu à hipocrisia, né? Não está muito errado, não. Até porque os fariseus começaram de maneira muito boa, mas terminaram ruim. Os fariseus. Você conhece a história do início dos grupos chamados fariseu? Só para os irmãos terem uma situação. O mundo da época, uns 3 séculos antes de Cristo, aproximadamente, os gregos dominavam militarmente e também, principalmente, intelectualmente. Havia uma cultura helênica que estava rodando o mundo de tal forma que até quando Roma conquistou os gregos conquistaram Roma de forma cultural. Os grandes filósofos gregos, você conhece algum deles, talvez, né? E essa cultura influenciou muito, inclusive, o povo de Israel. Essa cultura helênica. E aí que fez o indivíduo, de repente? Chegou um camarada chamado Judas Macabeus, e ele... Não, está errado esse negócio. Essa cultura grega, essa filosofia grega, esse misticismo grego, está ruim, não é isso que Deus ensinou. E ele e a sua família fizeram uma verdadeira guerra para que o povo voltasse às leis de Deus. E fiz uma verdadeira faxina religiosa, vamos dizer assim. E essa observação da lei foi importante. Só que eles, essa família depois, e os demais descendentes, se tornaram um grupo de pessoas que tinham a aparência de religiosos, mas que não tinham nada com Deus. Começaram bem, voltar à lei, voltar aos estudos da Bíblia, voltar a cumprir o que Deus havia estabelecido, só que eles se desviaram no meio do caminho, do processo, e acabaram no final o que os irmãos leem no Novo Testamento, Jesus Cristo chamando eles de raça de víboras, de hipócritas, sepulcros caiados, fariseus, no sentido de pessoas que fingiam uma coisa que eram, mas não viviam realmente o que eram.
o que tinha nos seus corações. Fingiam ser religiosos, mas não viviam, não tinham uma vida, uma prática realmente que condizia com o que eles exigiam do povo. Por isso, inclusive, Pedro fala, no texto que nós lemos, coisa do passado que era imputado, que era colocado sobre eles, de tal forma que não dava para fazer. Era uma coisa terrível. Os irmãos, se estudarem as práticas do povo, do ensino religioso dos fariseus, era uma coisa terrível. E não é bem isso. Mas eles eram convertidos. E aí aconteceu a discussão. Veja no versículo 7. No versículo 7 começa a discussão. A discussão estava lá, formada. Precisa ou não precisa circuncidar? Tem ou não? Temos que voltar à lei ou não? Como é que é esse negócio? Ou discussão. Eu imagino, porque homem é homem em qualquer lugar, né? A discussão da igreja naquela época. Tinha lá aqueles que, provavelmente coerentes, colocavam seus argumentos. Tinha lá, com certeza, aqueles que botavam aquele argumento que não tem nada a ver. Sabe aquele camarada que você está falando sobre céu, ele vem e fala sobre terra? Você está falando de roxo, ele entra com azul? Você está falando de amarelo, ele entra com preto? Você está falando de água, ele entra com terra? Não tem nada a ver, é aquele camarada sem noção. Né? A gente está falando sobre construir, ele está falando de destruir. Um camarada assim, sem sentido. Pois é, deveria ter aqueles camaradas falando coisa que sem sentido nenhum. Abriu a boca e a pessoa fala, ih, lá vai falar besteira, não tem nada para falar, fala besteira. Pois é. E tinham aqueles também que tinham seus argumentos, mas argumentos esses infundáveis, no seu achismo, no seu eu penso, no seu eu acho, no seu eu aprendi assim, sabe como é que é? Pois é uma discussão. Quando, de repente, Pedro, inspirado por Deus, ele começa o seguinte, irmãos, versículo 8, você vê isso. Irmãos, para um pouquinho, pense. Calma, irmãos. E aí ele começa a discutir. Ou seja, já nessa primeira expressão aí, irmãos, Pedro está dando uma grande lição para a gente. A lição é, eu não vou julgar vocês, se vocês pensam assim ou se vocês pensam assado. Não. Veja aí no versículo 8 o que ele diz. Deus é que conhece o quê? Os corações. Deus é que conhece o seu, o meu coração. Eu não conheço o coração de ninguém. Então, Pedro, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele coloca todo mundo num barco e fala assim, olha, preste atenção. Há muito tempo, isso provavelmente, aquele episódio que aconteceu na casa de Cornélio, há 14 anos aproximadamente atrás, ele coloca aqui uma verdade muito grande, irmãos. Veja bem. O que ele coloca aqui para a gente? Veja aí no versículo 8. Qual verdade ele coloca aí? Hã? Deus primeiro conhece os corações. O que mais? Isso. Veja o que acontece. Ele, Deus, que conhece os nossos corações, Ele, Deus, que sabe o que você pensa, Ele, Deus, que conhece cada centímetro do teu coração, Ele, Deus, fez o quê? Aceitou. Aceitou quem? Aceitou Cornélio e sua família. E no que ele aceita Cornélio e sua família, faz o quê? Deu o Espírito Santo. Então, aqui você já aprende uma grande coisa, irmãos. Deus não faz acepção de quê? De pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E você e eu, às vezes, fazemos muita acepção de pessoas quando nós queremos colocar ou pensar que eu ou você temos a razão e o outro não tem. Que você ou não, que o outro é menor do que você e você é melhor do que o outro. E veja, neste final do versículo 9, ele, Deus, através do seu Espírito, fez o quê? Através do seu Espírito, fez o quê? Purificou os seus corações pela fé. Aí a gente chega onde eu estava querendo colocar para os irmãos. Uma vida de fé. Deus é que te conhece. Deus que sabe o que passa no seu coração.
Pedro está dizendo o seguinte, irmãos, não vamos perder tempo com aparência. Não vamos perder tempo com coisas que não fazem sentido com o que Jesus Cristo nunca ensinou. Vamos perder tempo com cada um olhando para dentro de si. E Ele, Deus, é que vai fazer esse trabalho em nossas vidas. Você agora tem que... Pare e pense. Ele não fez distinção de pessoas. Ele coloca entre nós e eles. Deus tratou-nos igualmente. Nós quem? Nós que entregamos a Deus as nossas vidas. Eles quem? Eles que também entregaram as suas vidas a Deus. Então, eles e nós, juntos, Deus agora ele vai trabalhar em nosso coração, Ele vai trabalhar na sua vida, na minha vida, para que nós venhamos ter uma vida de fé, uma vida real. Então, se você é uma pessoa de fé, primeiro você precisa fazer o seguinte, uma vida de fé, ela é pautada, alicerçada, não no que achamos ser certo ou errado, mas o que Deus estabeleceu para nós. Aqueles fariseus achavam que estavam certo em ter que levar as pessoas a circuncidar só porque era um costume da lei. A lei está errada, o que os irmãos acham? A lei de Deus é imperfeita? Não, ela é perfeita. Mas como diz Paulo, a lei, ou ele usa a palavra letra, ela faz o quê? Mata. A lei mata. A lei Deus mandou para que nós conhecêssemos o pecado e saber o que é pecado. Agora, Jesus Cristo, quando veio, ele veio trazer esta lei e colocar em nossos corações e termos uma vida pautada nos desejos e ensinos de Deus e não no que nós achamos ser. O que adianta, vamos pensar assim, a circuncisão para a salvação? O que adianta a circuncisão para a salvação? Nada. Nada. Se você é aqui presente, por exemplo, acontece muito com os garotos, né? Às vezes o garoto, quando pequeno, precisa fazer aquela cirurgia de fimose. Não sei quem fez, também não estou a fim de saber, não. Mas uma coisa é certa, se você fez, se eu pensar na lei, você está tranquilo, você está salvo. Olha só, uma fimose, você fez quando pequeno, te salvou. Está certo isso? E se você que não fez, não precisou, coitado, está lascado, vai para o inferno. Não é assim que funciona. É assim que funciona? Não. Não é assim que funciona. Quem salva é Jesus Cristo. Bom, se Jesus Cristo é quem salva, eu preciso olhar para Jesus Cristo e ver o que Jesus Cristo quer me ensinar. Lê comigo aí Provérbios 14, 2. O que diz esse texto? Há caminhos que para o homem parece o quê? Ser certo. Há caminhos que para o homem parece ser certo. Você pode até achar que é certo, mas que o fim deles leva o quê? A morte. Veja, eu posso até achar que está certo. Não está errado, não, você pensar isso. Mas o que você acha não resolve para Deus, e nem tampouco para a sua vida em Cristo Jesus. O que você acha, não. Porque, como diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o seguinte, que nós vivemos pela e não pelo que vemos. É pela fé, irmãos. A nossa vida ela é pautada pela fé. A fé em Cristo Jesus. Não no que você acha, o que eu penso. Uma vida de fé, ela é pautada não no que você vê, não no que você acha, mas ela é pautada em Cristo Jesus. Primeira coisa. Segunda coisa que Pedro quer deixar para a gente aqui e deixa para a gente registrado, que uma vida de fé é uma vida quando nós entregamos as nossas vidas pessoais, o eu, a Cristo, e deixamos que Ele nos purifique. Quando você deixa Deus te purificar de todo o pecado, a coisa funciona. Veja lá comigo Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais, diz o autor aos Hebreus,
Então, o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossas consciências. Eu achei interessante essa versão, né? Em outras é coração. Consciência. Deus, Ele, através do seu Espírito, se você permitir, Ele purifica a tua consciência, porque lá dentro da tua consciência é que surgem os maus pensamentos. É lá dentro da tua consciência que surge aquilo que vai sendo trabalhado, construído, gerar a morte, o pecado. É lá dentro. Você não, às vezes a gente coloca a culpa em Satanás, porque ele soltou o burro. Você conhece a história do burro? Né? Conhece a história? Pois é. Se você não conhece, dá uma pesquisada. Né? Essa história é interessante. Às vezes a gente joga a culpa de Satanás pelo nosso pecado, só que ele não fez muita coisa a não ser soltar o burro. O resto foi você. Você que trabalhou. Você que construiu. Você que elaborou. Então, veja, o nosso pecado ele precisa ser trabalhado lá dentro na nossa consciência. E quem faz é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Jesus Cristo, através da sua lei. Veja Tiago 3, versículos 5 e 6. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, não por atos de justiça, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós generosamente, não foi pouco, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito 3, 5 e 6. Lembra de Tito? Aquele que foi junto com Paulo? Olha só o que ele escreve. Não por causa dos nossos atos de justiça. Não é o que você faz. Não é. Não é a lei em si, mas sim a misericórdia de Jesus Cristo, que nos salvou, nos purificou, nos lavou de todo o pecado e nos renova através do Espírito Santo de Deus, nos renova para uma nova vida, uma vida de fé. Uma vida de fé é quando você permite que Deus, então, entre na sua vida através do Espírito Santo de forma perfeita e plena, abundantemente, generosamente, como ele diz aqui no texto, para que, transformando o seu ser, transformando a sua mente, você venha viver uma vida de alegria. Veja, Paulo, Barnabé e outros pararam o trabalho para discutir um assunto. Um assunto esse que, apesar de estar escrito na lei, era mais uma obrigação religiosa do que uma vida espiritual. Percebe? Olha como vai longe Paulo. Olha como Pedro vai dizendo. E para concluir, irmãos, uma vida de fé é quando você e eu reconhecemos as nossas limitações, os nossos erros e buscamos corrigi-los diante de Deus e dos homens. Não é só diante de Deus, não. É diante também dos homens. Pequei contra você, errei contra você. Então, eu tenho que ter também um relacionamento de busca de o quê? Mas isso precisa haver primeiro o quê? Arrependimento, reconhecimento do erro. Veja Hebreus capítulo 10, versículo 22. O que o autor Hebreus 10, primeiro, versículo 22 diz? Sendo assim, o que diz assim? Aproximemo-nos de Deus com um coração que sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Agora o versículo 25. Veja lá. Não deixemos o quê? De nos reunirmos com a... Esse versículo, eu tenho certeza que você já leu, mas não observou o detalhe. Qual o detalhe? Não deixemos de nos reunir aonde? Com
a igreja, como é costume de alguns que, por algum motivo, se afastavam. Veja, relacionamento com Deus, um coração sincero, mas também com os nossos irmãos. Uma vida de fé, ela também tem isto. Se eu tenho uma vida de fé e quero tê-la, eu preciso reconhecer as minhas falhas, buscar me consertar, vamos dizer assim, com Deus e com o meu próximo. Não sei se você lembra daquele texto de Mateus que diz que se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vá e se reconcilia com ele, depois volta e oferece a tua oferta. Você já leu esse texto? Já leu? Eu nunca li. Porque não é assim que está escrito. Ali em Mateus está dito que se alguém tem alguma coisa contra você, você vai até ele. Agora sim, essa é a Bíblia. Pegadinha. Pegadinha. Não é você ir porque você errou. Você também tem que fazer isso, lógico, evidente. Mas é ir a quem errou com você, para você se reconciliar com ele. Interessante isso. O nosso relacionamento com Deus também está ligado íntima e proporcionalmente com o nosso irmão. Por isso o autor dos Hebreus diz, não deixemos de nos reunirmos com a igreja, ou como igreja, com os nossos irmãos. E estar junto é um problema, às vezes, muito sério para muitas pessoas, porque, às vezes, você não consegue aceitar o outro, porque o outro pensa assim, faz assim, fala assim. Veja, volta ao texto, os fariseus, Pedro os considera também o quê? Irmãos. Por quê? Porque eles entregaram suas vidas a Deus. Se com sinceridade ou não, o coração Deus conhece, diz Pedro. O que não podemos fazer é, por causa de certas situações, nós abandonarmos o barco. Não. E ele continua a dizer, mas encorajando-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia? O dia do Senhor. Não o domingo. Não é o domingo. É a volta de Cristo. Cristo está voltando. E quando ele voltar, ele vem buscar os seus. E aí nós vamos ter um relacionamento perfeito com Deus no céu. Aqui na terra nós falhamos muito, temos muitos problemas, evidentemente. Mas a nossa vida de fé, a nossa vida realmente de fé, ela precisa e tem que estar pautada nesse ensinamento de Pedro. Só lembrando, precisamos encarar que não é o que eu acho, que eu penso como certo, que é que vai fazer com que eu tenha um relacionamento com Deus. Não. Não é deixar que você mesmo resolva o problema do seu pecado. É Deus que vai resolver o seu problema do pecado. Você precisa permitir a ação de Deus no seu coração. E depois, reconciliando-se com Deus e com o seu próximo, você está junto. É evidente, nós não somos perfeitos. Nós temos as nossas falhas, mas uma coisa é certa, precisamos lutar contra isso. Foi o que Pedro fez, foi o que Paulo fez, e outros tantos fizeram. E eles foram o que foram, porque foram melhores? Não, porque você, olhando para a vida deles, viram que quando eles viveram e fizeram, eles viveram e fizeram uma vida em Cristo Jesus, e não na igreja, não em pessoas, e não nele mesmo, mas em Cristo Jesus. Por isso eles foram, no final da vida, tiveram uma vida, um final não tão alegre aos nossos olhos, mas um final maravilhoso diante de Deus. Que Deus possa nos ajudar a ver uma vida de fé, uma vida que realmente a gente possa entender que Cristo tem muito para nos dar. Depende de nós vivermos o que Ele quer que vivamos. Vamos orar a Deus? Vamos ficar de pé. Vamos orar, pedindo a Deus que nos ajude a viver uma vida de fé que Ele quer e não a que nós queremos e achamos que seja. Vamos orar. Irmã Marisa, você leva a Deus uma palavra de oração?
Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui na tua casa, ó Pai. Ó Deus, obrigada por tua palavra, Senhor, que muito fala aos nossos corações. Que nós possamos, ó Pai, viver pela fé em ti, Senhor. Ó Deus, perdoa as nossas fraquezas, as nossas falhas, e sabemos, Senhor, que sem ti nada somos e nada podemos fazer, ó Pai. Fica conosco, ó Pai, completa, Senhor, a tua palavra em nossos corações, que nós possamos, Senhor, estar firme na tua presença, Senhor. Que nos dê um restante de domingo abençoado, Senhor, e que possamos retornar à noite, Senhor, para louvar e engrandecer o teu nome. Obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por esta igreja. Obrigada, Senhor, porque nós temos a salvação em ti, Senhor. Ó Deus, obrigada por teu Filho, Senhor, que o Senhor deu para nos salvar naquela cruz, ó Pai. E a cada dia reconhecemos isso e pedimos, Senhor, perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, e entregamos a ti as nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Obrigado. Poder sentar, irmãos. Estamos chegando ao final deste culto. Logo mais à noite teremos mais um culto de festa em adoração ao nosso Deus.